Uma visão, no mínimo, exagerada, mas a nova primeira-dama brasileira, que vai ser empossada a partir do dia 1º, ela não, o marido dela, né, Janja, é comparada a Evita Peron e chamada de guardiã de Lula por uma das principais revistas da Argentina. Rosângela Silva, a Janja, ainda não assumiu o posto de primeira-dama do Brasil, mas já tem os olhos do mundo voltados para ela. A mulher do presidente eleito, Lula, ganhou a capa e um perfil de 6 páginas na revista Notícias, uma das principais publicações da Argentina, da qual foi comparada a Eva Perón e chamada de a guardiã de Lula. Para quem conhece um pouco da história da América Latina, não é pouco. Eva Perón, conhecida como Evita, foi mulher do general Juan Domingo Perón, eleito presidente argentino em 1946, após ser preso por militares descontentes com sua política voltada aos trabalhadores. A atriz, Evita pegou a abraçadeira para si, organizou comícios e se aproximou dos pobres, os trazendo para o peronismo e marcando sua trajetória na política portenha. Guardadas as devidas proporções, foi o que fez Janja durante toda a campanha de Lula à presidência. A revista traça um perfil minucioso da socióloga e enaltece sua formação superior. Ela é uma das 4 primeiras damas brasileiras que tiveram uma profissão e atuou nela. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, diante de sua conduta em relação ao bloqueio das estradas. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, quanto à sua atuação em relação aos bloqueios de rodovias realizados depois do segundo turno das eleições. Além de investigar a conduta do diretor-geral diante das paralisações provocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério Público Federal também pede apuração da suposta omissão de Silvinei em relação às operações da PRF no Nordeste em 30 de outubro, data da votação do segundo turno. Caso as acusações sejam confirmadas pela investigação, ficam caracterizados os crimes de prevaricação e de violência política previstos no Código Penal. Além disso, a nota do MPF diz que, por possíveis orientações de Vasquez, as viaturas da PRF responsáveis pelo bloqueio não obedeceram à determinação do TSE de Alexandre de Moraes, que proibiu operações na corporação no segundo turno. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que o presidente Jair Bolsonaro, apesar de andar meio sumido das redes sociais, está muito sereno e ciente de sua grandeza para o Brasil. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse ter encontrado o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que o chefe do executivo está muito sereno. Ele deu a declaração em seu perfil no Twitter. Segundo Faria, o presidente sabe o que representa para o Brasil e saiu vitorioso nas eleições do Congresso e governadores. Na última terça, dia 8, Fábio Faria disse que Bolsonaro estava assimilando, tentando entender o que aconteceu e que ele vai fazer nos próximos dias. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, declarou que o chefe do executivo foi um guerreiro durante a eleição e deveria assumir um papel de líder da oposição ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, nomeou a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo, Márcio Elias Rosa, como integrantes do grupo de trabalho. Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante atuarão de forma voluntária no gabinete. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União e não especificam qual função cada um irá desempenhar. Além dos dois, constam também os nomes de Pedro Guerra e Fábio Valente Cabral. A expectativa é que Miriam Belchior assuma o setor de infraestrutura durante o processo de passagem entre o governo atual e o novo. Miriam foi secretária executiva do antigo Programa de Aceleração do Crescimento durante a primeira passagem de Lula pela presidência da República. No governo Dilma Rousseff, ela foi ministra do Planejamento e presidente da Caixa Econômica Federal. Já Márcio Elias Rosa deve atuar na assessoria jurídica de Alckmin durante a transição. Rosa é o nome de confiança de Alckmin e foi procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo e também secretário estadual de Justiça durante as passagens de Alckmin pelo governo paulista.
Alckmin ainda formalizou na mesma edição a participação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do ex-ministro Aloysio Mercadante e do ex-deputado Floriano Pezaro, como coordenadores dentro do gabinete de transição. Pezaro será coordenador executivo, Gleisi cuidará da articulação política e Mercadante dos grupos técnicos. De acordo com a publicação, Gleisi e Mercadante irão trabalhar na transição como voluntários, diferentemente dos demais, que ganham cargos formais. E quem tem mais detalhes sobre a transição do governo e as movimentações políticas dessa semana é o nosso comentarista de política, Hamilton Augusto. Fala, Hamilton. Semana agitada em Brasília. Equipe de transição do governo eleito do presidente Lula trabalhando a plenos vapores, coordenada pelo competente ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a quem já tem sido atribuído o nome de grande estadista. Ele que deixou de disputar o governo do estado de São Paulo para aceitar ser vice na chapa de Lula, tem um papel fundamental nessa transição. E pelo que parece, não será só um vice decorativo. Enquanto isso, o atual presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os ministros do STF, deixando claro que a intenção é pacificar o Brasil. Enquanto isso, do lado dos manifestantes bolsonaristas, um balde de água fria. Aguardavam que o Exército desse uma nota falando em fraude nas urnas ou apoiasse a suposta e tão clamada intervenção federal. Mas, pelo contrário, a nota do Ministério do Exército deixa bem claro, não houve fraude nas urnas. Há quem já fale, ironicamente, que agora os manifestantes vão pedir intervenção militar nas Forças Armadas, porque não é possível que eles sejam contrários aos seus ideais. O fato é que o Brasil precisa de volta à normalidade. E para isso o presidente eleito Lula já está trabalhando. Se deixar, enquanto não assoprarem essa brasa dos manifestantes, mantiverem a coisa a pleno vapor, se bobear, é possível que o atual presidente Bolsonaro deixe o cargo até antes da hora, porque Lula já está trabalhando. E pelos movimentos de Brasília, sendo mais reivindicado e respeitado do que aquele que está lá ocupando a cadeira no Planalto. Um grande abraço. E a seguir, Volkswagen Gol dá adeus após 42 anos, marcando o fim de um dos carros mais icônicos do Brasil. E ranking mundial divulga preço da cerveja em centenas de países. Em que posição será que o nosso país ficou? Daqui a pouquinho voltamos. Até já.